Olá, pessoal! Hoje eu separei aqui para mostrar para vocês como fazer aqueles cálculos de média e desvio padrão e a variância também na calculadora científica. Aqui vocês podem ver que eu baixei uma calculadora que é um emulador, certo? Muito semelhante às calculadoras científicas que a maioria de vocês deve ter aí, se vocês tiverem alguma. Se vocês não tiverem uma calculadora física, né, a científica aí em mãos, vocês podem baixar essa daqui também no computador de vocês. Eu vou deixar o link do site que eu peguei essa daqui na descrição do vídeo, que daí vocês podem baixar e utilizar ela também. Se vocês tiverem a de vocês aí em casa, essa é o modelo mais semelhante que eu consegui achar, aquela Casio ou os modelos parecidos, tá? Então, o funcionamento é bem parecido, vocês vão encontrar aí as mesmas teclas para trabalhar, tá, pessoal? Então, quem não tiver, baixa. Quem tiver de vocês aí em casa, vocês vão acompanhando para ver onde que tá. Mas os botões aqui que nós vamos utilizar, eles estão basicamente no mesmo lugar, tá? Vocês não devem ter muita dificuldade aí com relação a isso. Então, vamos lá, gente. Para começar aqui, eu vou fazer dados não agrupados e dados agrupados, certo? Então, começando aqui para qualquer um dos cálculos, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre limpar a memória da calculadora para não misturar com algum dado que possivelmente você já tenha colocado. Então, para limpar essa memória, você sempre vai clicar aqui no Shift, que é esse botãozinho do canto, ele vai aparecer um S lá no visor, e no Mode, que tem aqui, Mode CLR, que é de Clear, né, de você limpar a memória. Então, aqui ele vai aparecer algumas opções. É sempre bom você pegar a opção 3, que ele vai limpar tudo, tá, para não ter nenhuma mistura aí. Então, clica no 3, igual, e o botão AC. Então, aqui tá, limpa a tua memória. Aí, segundo passo, é você colocar a calculadora no modo de estatística, certo? Então, você clica aqui no Mode novamente. Tem algumas que nessa primeira opção aqui, ele já aparece um SD na opção 2. Aí você escolhe a opção 2. Nesse aqui, você tem que apertar mais uma vez. Daí ele vai entrar aqui, mais algumas opções, e o SD, que é a função de estatística, ele é a opção 1. Então, você clica 1 no teu teclado. Tá? Se já aparecer na primeira tela, você clica na opção que corresponde ao SD, que ele vem aqui para cima. Ó. Então, tá no modo de estatística, certo? Então, eu vou usar aqui alguns exemplos que nós fizemos aí durante as aulas para calcular, aí depois vocês adaptam, né, para os exercícios que tem que resolver. Então, para dados não agrupados, pessoal, eu vou inserir os dados na memória. Estou usando o exemplo 7.3 da última aula, tá? Eu tenho 41, aí para esse dado entrar na minha memória, eu vou clicar aqui no M+, certo? E vou digitar os outros. 38, M+, ó, notem que ele vai contando aqui. Contou um dado, 2 dados. Quando já tem alguma coisa na memória, ele vai começar a contar para frente do 1. Então, isso indica que você não limpou a tua memória, tá? Daí tem que voltar lá e limpar, senão ele vai misturar com outra coisa. Aí, o próximo é 39, 45, 47, 41, 44, 41 novamente, 37 e 42. Certo? Então, aqui coloquei os 10 valores que eu tinha lá do exemplo. O que eu faço agora? Shift, tecla 2. Vai abrir aqui as opções, ó, média, com aquela anotação que nós já vimos, e as outras duas são o desvio padrão. Aqui, a opção 2 é o desvio padrão populacional, ó, que é o N, e o 3 é o desvio padrão amostral, que é o N-1, que nós vimos lá da fórmula. Então, se eu quero a média, eu vou clicar aqui na opção 1 e igual. Ele vai aparecer para mim 41,5. Aí eu posso voltar, né, para pegar o restante. Shift 2, novamente, ele abre aqui. Esse exercício nós tínhamos feito desvio padrão populacional, né, porque era população. Então, seria na opção 2. 2 igual. Vai aparecer para mim 2,97 aproximadamente. Se fosse o amostral, Shift 2, opção 3, desvio padrão amostral, certo? Então, aqui ele vai fazer os dois, aí você que vai dizer para a calculadora se é o amostral ou se é o populacional que você quer. Então, o caminho é esse, tá, pessoal? Aí, mesma coisa, as mesmas opções a gente vai usar para fazer com os dados agrupados. A diferença dos dados agrupados vai ser na hora de você inserir os dados na calculadora, tá?
Então, eu vou pegar aqui um exemplo que nós fizemos também, 7.6, que nós fizemos com dados agrupados, para ver como que fica. Então, primeira coisa é limpar a memória, ó, Shift Mode. Como ela já está no modo de estatística, eu vou limpar aqui na opção 1, que ela vai limpar só a minha memória da estatística, ó. Então, 1 e igual, e no botão AC ele limpa para mim, mas veja que ele permanece daí no modo de estatística ainda. E agora eu vou digitar os dados agrupados. Então, lá no exemplo 7.6 da última aula, eu tenho variável 0 com frequência 10. Então, eu vou digitar o 0 e vou digitar ponto e vírgula, que é Shift e o botão da vírgula, ó, aparece um ponto e vírgula no meu visor. E na sequência eu digito a minha frequência, que é 10. Aí sim eu clico no M+, ó. Veja que ele contou para mim 10, porque a minha frequência era 10, então eu estou inserindo 10 valores na minha memória. E o restante, mesma coisa. Variável 1, Shift, vírgula, 19, que é a minha frequência, M+. Olha só, foi para 29, porque eu tinha 10 da primeira, mais 19. E assim vai, ele vai somando aqui para mim. Então, 2, Shift, vírgula, 7, que é a frequência, M+. 3, Shift, vírgula, frequência 7 novamente, M+. 4, Shift, vírgula, 2, M+. 5, Shift, vírgula, 1, que é a frequência, M+, e minha última variável 6, Shift, vírgula, 4, que é a frequência, M+. Terminou nos 50 valores, que era o que nós tínhamos, né? E agora eu vou aqui no mesmo caminho. Shift 2, opção 1 vai me dar a média. Lembra que tem que clicar no igual, né? Porque senão ele está aparecendo no visor a minha contagem. Então, igual, ó, média 1,82. Volto lá nas opções, Shift 2. Aqui era desvio padrão já amostral, então seria a opção 3, né? 3 igual desvio padrão 1,72. Se eu quiser a variância daí, pessoal, que é o quadrado disso, você vai clicar aqui, ó, nesse x ao quadrado, com esse valor na tela, clica x ao quadrado e igual, ele vai fazer a variância também. Tá bom, gente? Espero que ajude aí, então, para vocês resolverem os exercícios. Aí, no caso de ser tabela com classes, você vai calcular o ponto médio e vai inserir o ponto médio com a frequência dessa mesma forma que nós fizemos aqui por último, tá certo? Então, o link vai estar na descrição para vocês baixarem esse modelinho aqui da calculadora para poderem usar.